Olá, sejam bem-vindos à nossa apresentação sobre o projeto Polímeros em Ação como uma proposta de abordagem CTSA. O grupo é composto pelo Alan Rafael, por mim, que sou a Carolina Oliveira, pela Isabela Dzigante, pela Luana Chimabukuro e pelo Rodrigo Baraldi. A situação geradora surgiu através de um problema ambiental que estamos enfrentando, pois, segundo dados da ONU Meio Ambiente, o plástico é o maior desafio ambiental do século XXI. A ONU estima que mais de 3 milhões de toneladas de plástico são depositadas na natureza por ano. Além disso, 40% do plástico produzido é utilizado uma única vez e apenas 9% de todo o plástico do mundo foi reciclado. O consumo excessivo do plástico acarreta diversos impactos ambientais, como entupimento de esgotos, ocasionando enchentes, aumento da chuva ácida e estima que em 2050 haverá mais plástico do que peixes nos oceanos. Além disso, os resíduos plásticos levam mais de 400 anos para se decompor. Tendo em vista essa grande problemática, fica notório o desastre ambiental que está se culminando. Dessa forma, tem se tornado cada vez mais necessário a implantação de projetos que favoreçam a educação ambiental e o consumo consciente deste polímero. A justificativa para este projeto foi pensando primeiramente no ensino de química, pois com o passar dos anos foi se notando que a aprendizagem no modelo tradicional tem pouco valor. Dessa forma, nos últimos anos, educadores têm trabalhado o ensino de química com abordagens que promovem o uso desta ciência para além da sala de aula. Um dos grandes desafios ao se ensinar química está na forma como a química orgânica é trabalhada no ensino médio, pois ela é separada dos demais conteúdos e propõe como aprendizagem nomenclatura e classificação dos compostos orgânicos. Tudo isso de forma sistematizada e que distancia ainda mais a contextualização com a sociedade. Dentro dos conteúdos discutidos na química orgânica, temos os polímeros, que em grande parte dos casos não chega nem a ser mencionado dentro da sala de aula. No entanto, eles possuem importantes aplicações na sociedade e facilitam muito a incorporação macroscópica da química orgânica no nosso cotidiano. Dentro dos polímeros, temos os plásticos, que possuem um enorme impacto na sociedade contemporânea, sendo um material importante nos aspectos tecnológicos e ambientais. Dessa forma, e a partir de uma abordagem CTSA, foi pensado em um projeto que contemplasse de forma significativa o aprendizado de química orgânica, vinculando e contextualizando a relação entre esta ciência e o impacto ambiental que é ocasionado pelo consumo excessivo dos plásticos, para assim formar cidadãos críticos e mais conscientes sobre suas ações. O presente projeto tem como objetivo geral desenvolver uma proposta de trabalhar o consumo consciente de plásticos através de conceitos químicos, notícias, debates e coleta de material para os alunos do ensino médio, a fim de promover a aprendizagem e consciência para um cidadão que entende os problemas ambientais com ênfase nas relações CTSA. Nos projetos estão listados os objetivos específicos, dentre eles os objetivos conceituais, nos quais estão listados abaixo, os objetivos procedimentais e os objetivos atitudinais. Para se obter resultados no projeto, é necessária a participação e contribuição dos alunos e das empresas associadas, o Centro de Coletas e ONGs, para que assim seja proporcionado, através das ações realizadas, o bem-estar local e ao meio ambiente, além da conscientização dos problemas provocados pelos produtos plásticos. Ao final do projeto, esperamos que os alunos sejam capazes de separar e identificar os tipos de plásticos na sua residência, bem como alertar os amigos e familiares através dos conhecimentos aprendidos em sala de aula, para que possam diminuir, reciclar e fazer o descarte correto desses materiais. O aluno deverá apresentar o desenvolvimento em relação à argumentação, compreensão e avaliação de situações problemas. O projeto visa não somente beneficiar cognitivamente, atitudinalmente, mas também visa prevenir e tentar remediar situações sobre o uso desenfreado de materiais que acabam prejudicando o meio ambiente. Além disso, como resultado, espera-se que haja a contribuição como formação de um cidadão que cumpre o seu dever ético e moral em sociedade. O projeto poderá ser aplicado para uma turma do terceiro ano do ensino médio no município de São Paulo, onde estará envolvida a disciplina de Química, devido às abordagens que serão feitas sobre caracterização dos polímeros, sendo assim necessário o aluno possuir previamente o conhecimento para entendimento do assunto como nomenclatura de composto, classificação e representação de cadeias carbônicas e funções orgânicas. Além disso, o projeto irá contar com colaboração do Núcleo de Educação Ambiental, a empresa Recria Ambiental e a ONG Cão Viver. Olá! Agora a gente vai falar sobre o cronograma de atividades. A gente propôs 6 atividades do nosso projeto. Eu vou começar falando aqui da primeira atividade, que trata de uma videoreportagem seguida de um debate, que serve
aí para a gente poder começar a dialogar com o conteúdo e posteriormente envolver o conteúdo químico de fato. Essa atividade ela vai tratar de um vídeo que foi retirado do site da ONU no YouTube, que fala sobre principalmente os impactos do consumo de plástico para o nosso meio ambiente. Na segunda parte dessa atividade, a gente vai fazer duas discussões. Primeiro, nós vamos discutir sobre a produção e o consumo de plástico, que deve ser principalmente tratado para que os alunos entendam a problemática. Após essa primeira discussão, iremos partir para uma segunda parte do debate. Essa etapa girará em torno de uma discussão de como diminuir o consumo de plástico, tanto individualmente como coletivamente. Essa atividade vai ser muito importante para que a gente possa, como professor, dar a sugestão de poder os alunos começarem a desenvolver um projeto que vai iniciar, essa coleta de plástico que vão ser explicadas durante as próximas atividades. Tendo em vista a primeira atividade, a gente está propondo agora uma segunda atividade, que é uma aula expositiva, que vai tratar aí sobre as características dos polímeros. Agora, nessa segunda atividade, que será tratada em 2 aulas de 50 minutos, nós vamos propor 2 aulas expositivas. A primeira, que tratará da classificação dos polímeros, além de explicar o que são polímeros, o que são macromoléculas e suas classificações, então, se são sintéticas, se são naturais. Na segunda aula, vamos tratar sobre as reações de polimerização, além também de explicar quais são os respectivos monômeros entre cada polímero que será recolhido nas próximas atividades. Atividade 3. Visita ao Centro de Coleta de Reciclagem. A partir dessa atividade, os alunos terão a oportunidade de conhecer um centro de coleta de reciclagem de plásticos. Essa vivência se faz de extrema importância para que os alunos compreendam todo o processo de reciclagem e reconheçam a importância de cada etapa. Para que essa atividade se torne possível, será organizada uma visita técnica. Para a realização da visita, os alunos serão informados do local e um ônibus será contratado para que todos cheguem no horário combinado e em segurança. Um comunicado de permissão será enviado às famílias dos estudantes com todas as informações necessárias a respeito e o valor de colaboração para a contratação do ônibus de excursão. O local definido para a realização da atividade foi o Núcleo de Educação Ambiental, que está localizado na cidade de São Caetano do Sul, dentro do Centro de Triagem de Resíduos Recicláveis. Ele oferece aulas educativas às escolas, explicando a importância do trabalho da reciclagem. Dentro do Núcleo de Educação Ambiental, um funcionário acompanhará os alunos ao longo de todo o centro de triagem e explicará os principais processos de reciclagem dos plásticos. Quais plásticos podemos reciclar, como devemos realizar a coleta desses materiais e quais os benefícios adquirimos com esse hábito da reciclagem. Para garantir a atenção de todos os alunos e o comprometimento com a realização da visita técnica e também para a avaliação de toda a atividade, será proposto um questionário que os alunos deverão responder e entregar na aula seguinte à visita. Atividade 4. Estratégias para a arrecadação para a ONG e brainstorm. Como apresentado no vídeo da atividade 1, os animais são grandes vítimas do descarte irregular de plásticos ao redor do mundo. Por meio da atividade 4, os alunos terão a possibilidade de realizar uma ação de caridade, desenvolvendo um espírito de solidariedade a partir da realização da coleta de plásticos. Uma vez que os alunos desenvolverão um ato de caridade, essa atividade também colabora com o reconhecimento da química além dos nossos livros didáticos, passando a atingir as pessoas de forma positiva e gerando para o projeto um objetivo de aprender química, bem como colaborar com a melhoria da nossa sociedade, diminuindo os impactos do uso excessivo de plásticos e o seu descarte irregular. Nesta aula, o professor apresentará aos alunos uma ONG chamada Cão Viver, que consiste em uma associação sem fins lucrativos que vive de doações e de voluntários. Com a apresentação do projeto da ONG, o professor deverá sugerir aos alunos que promovam a criação de um fundo monetário a partir da coleta e venda dos plásticos. Com isso, os alunos irão doar o dinheiro arrecadado para colaborar com a entidade. Para garantir que as doações sejam efetivas, o professor deve orientar os alunos a montarem um plano de ação, em que decisões importantes deverão ser tomadas, como, por exemplo, do que poderá surgir
após essa orientação em forma de brainstorms, os alunos podem decidir que irão recolher PET e PVC como primeira decisão. Eles também vão escolher o modo de armazenamento, se será em algum local ou na escola, além de se organizarem de uma forma independente para todas as tarefas sejam cumpridas, definindo uma meta de arrecadação. A instituição de venda do material coletado será proposta pelo professor, que terá pesquisado previamente. No caso do presente projeto, o plástico será vendido à empresa Recria Ambiental, que ela gerencia os resíduos e consegue devolver em forma monetária os valores arrecadados pelos alunos. Essa atividade do projeto procura promover também a responsabilidade dos alunos em tomar decisões. Por conta disso, a organização e planejamento para a realização das doações deverão ser criadas pelos próprios alunos. Bom, dando sequência, na atividade 5, os alunos poderão categorizar os plásticos de acordo com as suas especificações. Sendo assim, a categorização ocorrerá através da seguinte ficha que será disponibilizada para os alunos. A fim de compreender melhor essa ficha, eu vou falar agora algumas instruções para o preenchimento dessa tabela. Bom, então esses 3 primeiros itens selecionados, que são o significado da sigla do código, ponto de fusão e o ponto de ebulição, os alunos devem fazer uma pesquisa online ou até mesmo em livros para respondê-los. Em seguida, sobre o embranquecimento, eles devem dobrar a embalagem, verificar se apresentou embranquecimento na dobra, anotar os resultados na tabela. O próximo é a dureza. Bom, aqui eles devem pressionar com a unha a embalagem, tentar riscá-la de alguma forma e anotar os resultados também nessa tabela. E por último, a inflamabilidade. Bom, aqui, com uma pinça metálica, queimar sobre a bandeja de alumínio um pedaço da embalagem conforme a orientação dada pelo professor. A seguir, retirar a fonte de combustão e verificar se o material incendeia ou não e anotar os resultados na tabela também. É importante ressaltar que esse item deverá ser realizado sob a orientação do professor. Bom, agora nessa última atividade, a atividade 6, que é realizar a arrecadação para doação. Bom, a realização da arrecadação monetária para as doações vai ser feita por contato com a empresa Recria Ambiental, Gerenciamento de Resíduos, que está localizada aqui na PEN, em São Paulo. E a escolha dessa empresa é principalmente porque ela tem muitas similaridades com esse projeto. Ela tem como lema e está associada a fatores que estão ligados à sustentabilidade, aumento de produtividade, tem como principal objetivo preservar e manter o meio ambiente. O contato do professor responsável para realizar esse processo se dará por telefone, que está presente no site, ou pelo próprio endereço eletrônico, que vocês podem ver aqui na tela. Aqui vocês podem perceber uma animação também da interface do site. Bom, para que todo o processo seja transparente e os alunos possam perceber seus resultados quanto aos seus esforços, o professor, no fim do trâmite da venda, vai expor a quantia arrecadada aos alunos, para que assim eles possam entrar no seguinte processo de doação dessa quantia para a ONG que foi elegida anteriormente, a Conviver. E vale a pena ressaltar que a empresa se responsabiliza pelo transporte do material coletado, de acordo com a política demonstrada pelo próprio site. Eles têm uma logística e toda a disponibilidade para recolher os plásticos coletados pelos alunos. Recursos, custos e responsáveis. Para que um projeto se consolide de forma efetiva, um bom planejamento se faz de extrema importância. Para a organização do nosso projeto, desenvolvemos essa tabela que apresenta uma relação entre os custos, materiais e os responsáveis para cada atividade desenvolvida. Com relação aos custos, apenas na atividade 3 e 5 apresentam um custo que consideramos relevante por conta da contratação do ônibus na atividade 3 e dos materiais necessários para o desenvolvimento do plano de ação dos alunos, com uma expectativa de um valor médio que poderá ser alterado dependendo do plano traçado pelos alunos. Com relação aos recursos, na maioria das atividades, não necessitamos de recursos muito elaborados, o que facilita a aplicação do projeto. Entretanto, os recursos que fogem um pouco do padrão normativo das escolas são os utilizados na atividade 3 e 6, sendo eles as entidades que participarão da realização deste projeto, como a ONG, o Núcleo de Educação Ambiental e a empresa Recri. Com relação aos responsáveis pelas atividades, neste projeto, o professor não está como centro do conhecimento, e sim como um auxiliador para que os alunos consigam adquirir todo o conhecimento necessário. Logo, na distribuição da responsabilidade das atividades, não contamos apenas com o professor, mas também com uma forte participação dos alunos.
E no caso da atividade 3, também contamos com a participação do especialista do Núcleo de Educação Ambiental. Essas são as nossas referências que foram utilizadas para a construção desse projeto. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui.